Pessoal, voltamos de nosso intervalo e você vai acompanhar uma matéria agora sobre recursos humanos. Como que funciona o recursos humanos numa empresa de transporte rodoviário. Acompanha conosco. Uma frase que causa medo, depois passa no RH. Mas na real, o que é o RH? Para que serve? E qual a importância desse departamento dentro de uma transportadora? É por isso que hoje nós estamos aqui na ALT Brasil, para entender um pouco mais desse setor. RH, Recursos Humanos, é o conjunto de colaboradores de uma organização. A base do setor são as funções de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração e benefícios aos trabalhadores. A área de recursos humanos surgiu com a primeira revolução industrial, quando não tinha um posicionamento estratégico e se limitava a garantir o cumprimento das decisões dos padrões. Com a chegada das leis trabalhistas e a mudança de postura da sociedade diante das relações de trabalho, o RH passou por uma grande transformação, assumindo a responsabilidade de zelar pelas boas relações profissionais, enxergando o colaborador como parte importante do patrimônio da empresa. É como se fosse um corpo humano, né? Então o RH, avaliando como um corpo humano, o RH seria o coração da empresa, porque o RH que bombeia sangue para os outros setores, é o RH que cuida dessa vitalidade. Então, uma empresa que não tem o RH é uma empresa sem vida, é uma empresa sem vitalidade. E uma empresa sem vitalidade não traz resultado. Então, o RH hoje que cuida de cada setor, porque as empresas, o que acontece? Toda empresa tem os seus capitais, né, capital financeiro, e o principal capital de uma empresa é o capital humano, que são pessoas, e é o setor de RH que cuida do principal capital das organizações. A função que Nicolas deveria desenvolver dentro da LT foi descoberta através dessa análise do RH. Com 23 anos, está tendo a chance de crescer profissionalmente. Faz 1 ano que ele cumpre essa rotina. Chega cedo, bate ponto e depois segue em direção ao local de trabalho. Aqui, ele desempenha a sua função. Desde que eu entrei, eu cuido com relação às cotações, a sanar dúvidas e atendimento ao público, ao cliente, né? E também com relação ao suporte à equipe comercial, com relação a dúvidas em ponto de cotação, em questão de verificar os relatórios, como a gente pode puxar os relatórios, e esse é o tipo de suporte que eu dou para eles. Desde a minha entrada aqui, com o filtro que o RH mesmo fez com relação ao meu perfil, que ele se enquadra na área comercial, eu comecei a desenvolver minhas habilidades, eu comecei a ser desenvolvido também através de um programa de desenvolvimento de líderes, porque foi um talento que foi identificado em mim durante essa minha passagem pela LT, e nesse momento o RH nos desenvolve para nós sermos líderes, nós continuarmos dando suporte à equipe de uma maneira mais profissional, mais bem lapidada, porque é isso que o RH ele faz com o colaborador. Ele, na realidade, ele busca lapidar os bons funcionários para também dar frutos no futuro. E não foi só o Nicolas que teve oportunidade. Luciano Filho entrou na empresa com 16 anos, como jovem aprendiz. Hoje, o cargo é outro, auxiliar administrativo. Eu comecei aqui na empresa como menor aprendiz, com 16 anos, no RH. Aí, em todo esse período, o pessoal da RH viu todo o meu esforço que fiz aqui na empresa e me efetivaram no setor de financeiro. O RH tem esse papel fundamental de acompanhar o desenvolvimento dos funcionários. Ao investir no crescimento dos colaboradores, automaticamente as equipes são estimuladas, pois todos estarão nivelados em seus conhecimentos. Isso ativa o relacionamento interpessoal, a participação nas atividades propostas, o engajamento e aumenta a produtividade do time, que alcançará melhores resultados. Uma frase de Simon que eu gosto muito, que 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. E quem não entende de pessoas, não entende nada de negócio. Então, a gente trabalha também com esses pilares da constelação sistêmica, em questão da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio entre dar e receber. Então, o RH cuida de tudo isso. Não basta só ser um RH. Formei RH e aí vou trabalhar como RH da empresa. Então, é muito mais do que isso. A gente tem que entender que pessoas vai muito além de tudo isso.
Então, a hierarquia dentro das organizações, a gente tem que saber honrar aqueles que chegaram primeiro, aquelas pessoas que já estavam ali. Honrar também o presidente da empresa, o fundador, os acionistas, que são as pessoas que trouxeram essa empresa para a gente. Então, quando gera uma consciência do colaborador nessa honra de que eu estou aqui porque alguém trouxe isso para mim, de que hoje eu, Silvia, sou gerente de RH da LT Brasil, sou psicóloga da LT Brasil, é porque antes de mim teve uma pessoa que construiu a LT Brasil. Mas o porquê de tudo isso? Então, quando gera essa consciência, fica muito mais fácil para trazer pessoas que trabalhem por amor, por dedicação e dar resultado. É responsabilidade da área de recursos humanos prover capital humano para a organização, de forma a garantir o seu perfeito funcionamento, bem como a produtividade e bons resultados. O RH é o departamento mais importante de uma empresa, porque ele é responsável por produzir talentos, reter talentos. É o departamento que tem como meta dinamizar, melhorar a comunicação, fazer com que a empresa cresça no desenvolvimento de pessoas. Um RH forte é uma empresa forte, uma empresa bem gerida. Um RH fraco é uma empresa que não quer crescer. Aqui na ALT Brasil, nós focamos muito no RH, nós temos um trabalho intermitente sobre onde nós vamos chegar. O RH aqui tem verba exclusiva para que sejam investidos no treinamento e na qualificação de pessoas. Toda empresa que quer ser grande, ela tem um RH tão grande quanto ela. Como eu sempre digo, o RH é a porta de entrada de uma empresa e a porta de saída. Entrada para que a gente possa mostrar para o novo colaborador todo o plano de carreira que ele tem e onde ele pode chegar dentro da empresa. E de saída, para que nós possamos descobrir onde nos equivocamos e possamos vir a consertar para que não haja mais algum equívoco. Identificar a habilidade e a melhor forma de uma pessoa ter os seus dons bem aproveitados dentro de uma empresa é a função desse setor. Existem aqueles, por exemplo, que produzem melhor em ambiente fechado. Mas existem pessoas que preferem trabalhar em local aberto. Pressão ou sem pressão? Depende muito. E quem vai identificar tudo isso é o RH. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, quando a gente entende e gera essa consciência de que um vai ser diferente do outro, porque existe um setor onde tem os perfis parecidos, porém um é diferente do outro. Então, entende-se que tem uma pessoa, quando o líder entende que uma pessoa ela funciona de uma maneira e a outra de outra, fica muito mais fácil conseguir o resultado. Hoje aqui na LT nós estamos com desenvolvimento de liderança, uma academia de líder, e o tema de agora é ensinar para esses líderes que cada pessoa é diferente do outro. Então é o trabalho que eu estou desenvolvendo com a liderança de mostrar os perfis. Então, quando o líder entende que um perfil é diferente do outro, fica mais fácil ele trabalhar. Porque vai entender também que um perfil ele vai trabalhar muito bem sob pressão, enquanto o outro não. Então, quando o líder tem essa consciência, ele consegue direcionar a equipe dele para trazer um resultado no qual a empresa deseja. Ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que vai funcionar muito bem falando de um jeito, como tem outros que não. Eu vou dar pressão em um, ele vai. Se eu dou pressão em outra pessoa, ele trava. Então, quando gera essa consciência em mim, eu consigo o resultado que eu espero. Então já sabe, quando ouvir a frase "passa no RH", não é preciso ter medo. Então, antigamente tinha essa visão de que o RH, passar no RH era uma situação de dar medo. Por quê? A RH cuidava de contratação e demissão, mas isso há muito tempo atrás. Hoje não. Passa no RH para ser promovido, passa no RH para ser conversar, para fazer o endomarketing, passa no RH para você ser desenvolvido, ser treinado. Então hoje, passar no RH também tem um papel muito bom, porque o RH não cuida somente de demissão, demissão é uma perninha do RH. E aí, deu para entender um pouco sobre esse setor importantíssimo dentro de uma transportadora, né? Amigo, aquela palavra "passa no DP", procura o DP, isso aí acabou, não é mais assim. A coisa funciona diferente.
Ninguém hoje faz mais as coisas sem ter sentimento. O sentimento é fundamental. Quando eu vi ali as palavras do Rocha, baita profissional, a experiência que esse cidadão tem, um professor hoje na área de transporte, eu vi o jovem Nicolas ali falando, eu vi a Silvia ali com a sua experiência no departamento pessoal, falando com uma fundamentação tão grande, uma clareza e pausadamente explicando como funciona um departamento pessoal. E realmente você vê que a gente, cada hora mais, a gente precisa valorizar o ser humano. E eles valorizam. Essa empresa ali, para quem não conhece, a LT Transporte é uma baita empresa do transporte rodoviário. Tem uma história por trás dela, uma história de dedicação. O proprietário dela, chamado Carlos Dejane, que é o Carlinhos, esse cidadão é fenomenal, é um cara arrojado, é um cara dinâmico, é um cara bravo. Tem hora que ele dá os tiques dele, mas é um cara honesto, rigoroso, tá? E positivo. Ele tem isso mesmo. E essa empresa é o que é pela dedicação dele, pela dedicação da sua diretoria. Jean, o filho dele que está acompanhando, a esposa do Carlinhos, Giovana, meu amigo Joanico, outro professor do transporte também, que trabalha na LT, e a todos os funcionários da LT. Parabéns! Vocês deram uma aula hoje de departamento pessoal e recursos humanos, e isso é muito importante, a gente mostrar sobre a vida do transportador. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.